que vai pegar essa parte da implantação no município. Então, começando a falar com vocês sobre educação fiscal, a grande maioria das pessoas, talvez aqui não, né, porque a gente está com um público que é um público diferenciado, afinal de contas vocês estudam gestão pública, mas de um modo geral, se você pergunta para as pessoas o que elas entendem por educação fiscal, a grande maioria responde que é alguma coisa no sentido de te ensinar a como pagar os impostos de modo correto. E, Vitor, vamos segurar um pouquinho? Pode? Esse slide? Senão o pessoal começa a ler e não me ouve. Beleza. Volta lá no Educação Fiscal, no títulozão, porque aí as pessoas ficam... Obrigado. As pessoas ficam lendo e não me ouvem. Então, eu estava dizendo que as pessoas tendem a achar que a educação fiscal é um processo para ensinar os cidadãos, os contribuintes, a pagarem corretamente seus impostos. Que não está totalmente errada essa visão, mas ela está ultra parcial, não é só isso. É isso também, mas mais do que não é só isso, não é isso primordialmente. A ideia da educação fiscal é uma ideia tem um objetivo de conscientização da população, dos cidadãos, dos contribuintes, para que eles possam praticar a cidadania fiscal, que é algo muito mais amplo, que tem a ver com você redefinir a relação entre Estado e cidadão. De um modo geral, por N fatores, o cidadão tende a ver a cobrança de tributos, né, por parte do Estado como uma ação impositiva, expoliativa, porque os retornos, né, os serviços sociais nem sempre são oferecidos da maneira que nós desejaríamos. Também tem as questões dos desvios de verba, de corrupção, que está sempre nos noticiários. Então, a prática da sonegação, de todas as formas de tentar burlar a cobrança de tributos, é quase enxergado como uma atitude de justiçamento social. E é justamente nesse tipo de visão, nesse tipo de relação que se estabelece entre cidadão e Estado que a educação fiscal quer agir. É justamente para fazer com que as pessoas entendam que a obrigação de pagar o tributo não ser um compromisso individual, não ser uma obrigação individual, mas a pessoa ter consciência de que o pagamento do tributo é um compromisso solidário. É um compromisso solidário que pode viabilizar a função do Estado de atender às demandas da comunidade. Porque todos os direitos que estão garantidos na Constituição, inclusive o de direito à dignidade da pessoa humana, dependem de políticas públicas. E toda e qualquer política pública depende de financiamento por parte do Estado. E a principal fonte de financiamento do Estado é justamente a arrecadação tributária. Tem também, né, por privatização, pelo resultado das empresas públicas, das parcerias públicas privadas, mas a grande maioria, 80%, não sei dizer exatamente, mas 80%, 90%, vem da arrecadação tributária. Então, a ideia da educação fiscal é conseguir desenvolver essa consciência na cidadania, nos contribuintes, nos munícipes, de que a garantia dos direitos do cidadão estão intimamente ligadas ao pagamento de tributo, porque é só através deles que você financia políticas públicas, que é a única forma de garantir os direitos. Então, é uma visão completamente diferente dessa visão de que eu pago imposto para quê? Não tem retorno, não tem nada. Porque isso não é uma coisa que seja criticável, seja um absurdo, sim, porque tem toda uma propaganda em cima da corrupção e tem toda uma demonização do Estado, né? Uma coisa que é quase uma campanha, né? Então a gente está justamente tentando mostrar o papel do bem público, valorizar o papel do bem público na construção de uma sociedade mais solidária, mais harmônica. Então, espero que vocês estejam percebendo que é justamente um trabalho de educação para a cidadania, para conseguir instrumentalizar os cidadãos, os munícipes, para exercerem de forma mais plena e consciente a sua cidadania. E, além
da questão do aspecto socioeconômico do tributo, que é o que eu estou falando aqui agora, desculpem, é também a consciência de que cabe ao cidadão o controle, a fiscalização, não só da aplicação dos recursos públicos, como também na criação das estratégias de aplicação do dinheiro público. Existe uma série de mecanismos, como o orçamento participativo, por exemplo, que permitem que o cidadão participe da estratégia de destinação de recurso público. E também tem observatórios, tem uma série de outras ferramentas para que você fiscalize a aplicação desses recursos. Então, a educação fiscal, além de valorizar o aspecto socioeconômico do tributo, trazendo para o cidadão a noção de direito e de responsabilidade, como também traz para o cidadão, para o munícipe, a consciência de que cabe a ele a fiscalização e apresentar para o cidadão e para o munícipe quais são os mecanismos através dos quais ele pode exercer esse direito e essa obrigação. Porque existe um contexto no qual foi criado todos os direitos humanos, os direitos cidadãos que nós conhecemos hoje, foi depois da Segunda Guerra Mundial, logo em seguida ao término da Segunda Guerra Mundial, e por conta disso talvez tenha se criado um pequeno desequilíbrio entre a noção de direito e de obrigação. A todo direito corresponde obrigação. E nós não temos isso muito claro. É muito arraigada a ideia da cobrança dos direitos que nós temos, mas muito pouco conscientizado a ideia das responsabilidades que nós temos em relação às obrigações que nós temos também, para que esses direitos possam ser cobrados e serem usufruídos. E no caso da educação fiscal, essa responsabilidade e essas obrigações dizem, evidentemente, respeito ao pagamento dos tributos, mas também à fiscalização e ao planejamento do gasto desses tributos. Vitor, agora você pode, por favor, botar... Eu estava querendo dar essa passadona grande, assim, antes da gente entrar. Tem alguns fundamentos, mas vocês vão ver que tudo que eu estou falando aqui vão estar nesses fundamentos, que eu não queria que colocasse antes, porque senão as pessoas ficam lendo e não ouvem. A ESAF, né, que é a Escola de Administração Fazendária, tem vários documentos, tem vários cursos que vocês podem procurar pela internet da ESAF, e ela elenca alguns fundamentos que embasam as políticas de educação fiscal. Vocês vão ver que todos eles se enquadram nesse apanhado rápido que eu fiz aqui para vocês, da compreensão dos tributos com seu caráter socioeconômico, da questão solidária dos tributos e não como um compromisso meramente individual, e da importância da conscientização da população de que cabe a ela fiscalizar, e além de fiscalizar, cabe a ela ajudar a elaborar o planejamento desses gastos. É um resumão muito grande do que seria o conteúdo que quer passar com a educação fiscal. Então vamos ler aqui. Então, começando aqui, vocês vão ver que os quatro primeiros fundamentos que estão aqui na tela, têm a ver com essa questão do fundamento socioeconômico da tributação, que é a compreensão pelo cidadão do papel do Estado. São os mecanismos de financiamento e estou precisando de trocar de óculos, e o desempenho das funções públicas, é tudo isso que eu estava comentando com vocês até aqui, o entendimento da função socioeconômica do tributo, que é o que eu estava conversando com vocês, a promoção da justiça fiscal e da ética contributiva. Aí a ideia da justiça fiscal entra em alguns temas mais técnicos, mais específicos da tributação, que vai ter uma aula para vocês. Quando eu comecei dizendo da estrutura do nosso curso, eu falei só da estrutura de hoje. Na sexta-feira vai ter um colega nosso que vai falar de orçamento e público e de tributos. Então essa questão que aponta aqui como promoção da justiça fiscal tem a ver com algumas tecnicalidades da cobrança de impostos, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre imposto regressivo, progressivo, tem uma série de princípios que regem a tributação, o exercício do Estado tributar, que vai ser nessa aula de sexta-feira que vai ser apresentada a vocês, tem a ver com esse item C. O entender a relação harmoniosa e cooperativa entre o cidadão e o Estado, que é isso que eu estava falando, desse entendimento de que a todo direito corresponde uma obrigação e que todos os direitos
dependem de gasto público e que o gasto público depende de financiamento público e que 80%, 90%, a grande maioria da verba que o Estado tem, vem de tributos. Agora os próximos, o E, o F e o G, dizem mais respeito à questão do controle do gasto público e da participação cidadã na criação das estratégias para o gasto público. Então o E fala o controle social da boa aplicação dos recursos públicos, com vistas à eficiência e à qualidade do gasto, né? Então é isso que eu falei, existem uma série de mecanismos, tem os observatórios, tem os mecanismos de fiscalização interna, né? Desculpem, pela Tribunal de Contas do município, mas tem também as formas externas. Isso acho que vai ficar mais claro quando o meu colega na sexta-feira for falar do orçamento público. Mas o importante é essa noção de que cabe aos cidadãos esse controle e essa fiscalização. Depois o combate às práticas nocivas na gestão pública, tal como a corrupção, malversação de recursos, sonegação, competição fiscal, todas essas questões estão ligadas a essa conscientização, tanto no sentido a partir do momento que você cria essa consciência cidadã da importância socioeconômica do tributo, é de se esperar que a sonegação caia. Assim, perceba que não é só um objetivo de diminuir a sonegação, acaba quase que sendo um efeito, entre aspas, entre muitas aspas, colateral do processo da conscientização fiscal. Então a sonegação entra nisso daí, e tem a questão do combate à corrupção, por meio desses mecanismos de se controlar o gasto público. Claro que isso só não dá conta, tem que ter uma série de outras coisas, mas a transparência e a participação cidadã no controle desses gastos é fundamental para o controle da corrupção. O G, a disseminação das boas práticas de gestão pública, transparência, ética fiscal, cumprimento voluntário, atenção ao controle do cidadão e da justiça fiscal. Está aqui de uma forma escrita e formalizada o que eu estou falando com vocês desde o começo. E, por fim, a restauração da legitimidade do papel do Estado, pela compreensão e interpretação adequada das suas leis e dos atos moralmente condicionados. Tudo isso eu acho que tem muito a ver com isso que eu estou falando, de que através da educação fiscal a gente pode contribuir para instrumentalizar o Estado para que ele possa responder às demandas da comunidade, porque ele precisa de dinheiro para responder a todas as demandas, né? Então, em linguagem de dia de semana, o que eu acho que está dizendo esse item H é isso, é nós entendermos a importância do Estado para a garantia desses direitos todos que eu comentei já aqui, e para o bem-estar social, saúde, educação, todas essas coisas estão intimamente ligadas ao papel do Estado. E eu estou fazendo questão de frisar isso, embora pareça um pouco óbvio, porque a gente vive um momento de uma crítica muito grande ao papel do Estado, de uma quase demonização do Estado, né? Quando, na verdade, a hora que você vai estudar educação fiscal, você percebe que o Estado está presente na nossa vida 24 horas por dia, muito mais do que a gente se dá conta. Então, acho que de fundamentos, olha, gente, eu não falei para vocês, vou falar agora, podem me interromper se tiverem dúvidas, discordâncias, críticas, observações, o que quiser, pode interromper para falar. No final nós vamos ter espaço para isso, mas enquanto eu estiver falando, pode me interromper também se quiser, tá legal? Então, acho que a parte dos fundamentos, se ninguém quiser me interromper, eu vou passar adiante. E aí, Vitor, você pode, para mim, por favor, passar para o próximo? Mas aí, não é o próximo, é o próximo, quer ver? Passa, por favor. Que a gente vai falar do cenário. O próximo slide. Então, fala do cenário internacional. O próximo deve estar falando do Brasil. Quer ver? Põe aqui que eu já te falo. Então, por favor, coloca aí para mim. Quer ver? Então, mas tem o histórico do Brasil, mas tem um outro, que é o do mundo. Isso, por favor, experiências internacionais. Porque agora eu vou falar para vocês um pouco, fazer um breve cenário de como que anda os programas de educação fiscal pelo mundo, da onde que aparece isso. Então, é por isso que eu pedi para o Vitor, porque estava colocado primeiro do Brasil, mas não queria. Queria começar com o mundo para fazer esse close. Começar do mundo, fechar em Brasil, Estado de São Paulo e município de São Paulo.
A primeira notícia que se tem de implantação de política de educação fiscal consistente é nos Estados Unidos, com esse projeto que se chama Understanding Texas, que é de 1954. É o primeiro grande programa de educação fiscal que se tem conhecimento. Na América do Norte, claro que no Canadá tem também, mas o grande destaque é para os Estados Unidos, como sendo o pioneiro desses programas. A América Latina tem dois aspectos que são muito interessantes. O primeiro deles é que o grau de desenvolvimento dos programas de educação fiscal não correspondem ao grau de desenvolvimento econômico. Então, poderia ser de se esperar que nos países da América Latina os programas de educação fiscal tivessem defasados em relação ao dos Estados Unidos, da Europa, dos países chamados de primeiro mundo, mas não é isso que acontece. Nos países da América Latina, os programas de educação fiscal encontram-se bastante desenvolvidos, e isso tem a ver com a segunda característica que eu falei, que eram duas. A segunda característica é que a grande maioria dos programas de educação fiscal na América Latina contam com financiamento internacional de organismos como o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a ONU, a Unesco, a Unicef. É uma marca dos programas de educação fiscal na América Latina, e eu acho muito interessante, vou frisar mais uma vez, que os programas de educação fiscal na América Latina são bastante desenvolvidos e são referenciais para o resto do mundo. Na Europa, talvez, como fosse de se esperar, são nos países nórdicos, né, Dinamarca, Suécia e Noruega, que são os pioneiros na implantação de políticas de educação fiscal no continente europeu, e já está disseminado por toda a Europa, como era de se esperar, mas nesses países, né, principalmente na Noruega e na Suécia, eles são mais desenvolvidos, mas não, a despeito de ter começado nos países nórdicos, aonde tem um programa de educação fiscal mais robusto na Grã-Bretanha, que é um programa que se chama Red Box. É o programa de educação fiscal mais robusto, mais consistente que nós temos na Europa. No Pacífico e na África, o destaque é para a Austrália, Japão e Nova Zelândia. Quando eu digo destaque, assim, é que tem um programa de educação fiscal mais desenvolvido, mais avançado, com mais alcance, né? Austrália, Japão e Nova Zelândia. E existem alguns estudos que eu andei dando uma olhada de países lusófonos na África, principalmente Angola. Se vocês forem procurar experiências de educação fiscal na África, vocês vão talvez seja um viés da língua, mas o que eu mais encontrei foi em países lusófonos, principalmente Angola. Então, rapidamente, como eu disse, uma apresentação do cenário internacional. Então, começa na segunda metade do século XX nos Estados Unidos e vem se disseminando hoje está nos 5 continentes, na América do Sul em praticamente todos os países, mas tem um pouco esse desenho no mundo. Agora a gente vai fechar o foco, vamos fechar do mundo para o Brasil. Aí você pode, Vitor, por favor? Isso, muito obrigado. No Brasil, primeiro movimento que se tem em direção a um programa de educação fiscal data de 1945. Eram cursos de aperfeiçoamento para servidores do Ministério da Fazenda. Não é ainda uma política de educação fiscal dos moldes. Saiu o compartilhamento, Vitor. Tá. Mas então eu vou continuar falando. Não é uma política de educação fiscal como a gente vai ter um pouco depois, como vocês vão ver ali no histórico, mas é o primeiro acontecimento, é o primeiro fato que aponta para algo parecido com política de educação fiscal. Então é essa lei aí que tem o número aí de 1945 desse processo de formação dos servidores do Ministério da Fazenda. Aí isso vai caminhando ao longo dos anos 50, 60 com pequenos marcos, mas eu acho que isso é muito detalhado, eu achava que não seria interessante. Eu já faço um pulo ali de praticamente 40 anos para quando a coisa vai se robustecer, quando a ideia bem melhor, Vitor, obrigado. Quando a ideia do programa de política de educação fiscal vai tomar mais corpo a partir de 96, é criado o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros, que é o PENAF. Em 97,
o Conselho o CONFAS, eu até notei que eu sabia que eu ia esquecer, eu sempre esqueço, é o Conselho de Política Fazendária. Ele aprova a criação do Grupo de Educação Fiscal, o GEF, e do Grupo Trabalho e Educação Tributária, que é o GET. Em 98, através de uma portaria que tem aqui o número, o Ministério da Fazenda formaliza a existência de grupos de trabalho e coloca como meta a elaboração de um programa nacional permanente de educação fiscal. São os passos, o passo a passo para chegar em 99, quando esse programa, que foi montado como um projeto piloto em 3 estados, que são Rio Grande do Norte, Ceará e Mato Grosso, passa a ser chamado de Programa Nacional de Educação Fiscal, que é o PNF, que é o programa que existe até hoje. Atualmente existem programas de educação fiscal em todos os estados e no Distrito Federal. Não tem em todos os municípios, mas já alcançou todos os estados. Tem esse breve histórico que eu coloquei aqui. Como eu disse, nos anos 50, 60 tem pequenas outras coisas, mas que não seriam relevantes para uma apresentação um pouco mais geral como essa que a gente está fazendo. Aí agora nós vamos então fechar o nosso Zoom, né? Começamos no mundo, o Brasil e agora o estado de São Paulo. Desde 2011 existe um programa nacional, o Programa Nacional de Educação Fiscal, como eu disse, está desde 99, com esse nome, com esse formato. Mas no estado de São Paulo é desde 2011, em parceria com a Secretaria de Educação, tem o Grupo de Educação Fiscal Estadual de São Paulo, está aqui desde 2011, e aqui eu coloquei algumas atividades que são desenvolvidas por esse grupo, que é a Fazenda Aberta, Fazenda Vai à Escola. A Fazenda Aberta é um programa que recebe as pessoas para conhecerem, passarem algumas horas na Secretaria da Fazenda, conhecendo o funcionamento, fazendo visitas para ver, enfim, como que se organiza, quais são os departamentos que tem, e o Fazenda Vai à Escola, que é o contrário, que aí vão funcionários, servidores da Fazenda Estadual nas escolas para falar de como isso funciona. Faz parte de um dos princípios da educação fiscal, que é o princípio da transparência, das pessoas poderem ter acesso às informações. Além desses 2 programas, do Fazenda Vai à Escola e do Fazenda Aberta, participo em feiras, em seminários, tem uma série de cartilhas, de materiais didáticos que são distribuídos nas escolas. Um braço muito importante, talvez um dos mais importantes do Programa de Educação Fiscal, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, é a parceria com a Secretaria de Educação, para que você, como é um programa que não é meramente informativo, ele é formativo, como eu estou falando para vocês, é também de dar as informações sobre os tributos, da melhor forma de você pagar, do modo correto, essa coisa toda, mas é formativo, no sentido de se formar cidadãos com mais consciência da importância da cidadania fiscal, da compreensão do papel do tributo na garantia dos direitos individuais, na garantia do bem-estar coletivo, essa coisa toda. O foco muito importante é na formação do jovem, já desde pequeno. Então, tem todos os programas estaduais são feitos em parceria com as secretarias de educação. Estamos em São Paulo desde 2011, a nível estadual, e a nível municipal, estamos começando agora, tem um grupo aqui na Secretaria da Fazenda, do qual eu faço parte, mas somos mais pessoas trabalhando. E aí agora a Flávia Fernandes, que é minha colega, que faz parte do grupo de implantação do Programa de Educação Fiscal no município, vai fazer um apanhado para vocês de como está sendo implantado a educação fiscal aqui no município, e fala das ações que nós estamos programando e algumas que nós já estamos realizando, porque é uma coisa que está começando agora. Vocês estão assistindo o nascimento desse programa e, como eu falei, estão participando, porque talvez depois desse curso vocês se interessem em ser disseminadores e, quem sabe, multiplicadores. Isso ia ser incrível. Então a Flávia vai mostrar para vocês como que está sendo organizado esse programa aqui na Secretaria da Fazenda, para que a gente possa implementar o programa no município de São Paulo, que é um objetivo ambicioso. Afinal de contas, estamos falando de São Paulo, né? É um 5º maior orçamento da União, essa coisa toda. Então, é um projeto bastante desafiador e muito, muito, muito motivante. Então, agora eu vou passar a palavra para a Flávia, ela vai fazer
esse panorama para vocês de como está o projeto de implantação aqui no município de São Paulo. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, Luiz. Boa tarde, pessoal. Como vocês já souberam pelos meus colegas, meu nome é Flávia, eu sou aqui da Secretaria Municipal da Fazenda. Atualmente eu trabalho, sou responsável pelos cursos gratuitos para os servidores. E a partir de agora, então, nós estamos com esse projeto, que é a Educação Fiscal Municipal. Como vocês sabem, né, nós queremos levar ao cidadão, à população em geral, isso de todos os níveis, tanto infantil, como os estudantes, adultos, acadêmicos, nós queremos levar o que realmente é uma educação fiscal. Porque muitas pessoas sabem que tem a obrigatoriedade de fazer o pagamento de seus tributos, mas nem necessariamente, nem sempre sabem que tudo isso também vem situações em qual ela pode requerer isso de benefício para ela, né? Então, muitas vezes a pessoa paga contrariada, ela não sabe para onde vai, ela só questiona. Então, assim, nós queremos mostrar para a população que o pagamento de um tributo não é ela apenas que tem que fazer, muito pelo contrário. Ela tem que ter a consciência de que a cidade em si, no caso nós estamos falando agora do município, tem que retribuir isso em forma de trabalho para ela, né? Então não é simplesmente pagar porque é uma obrigação, não, é pagar porque algo vem em troca, e a população ter a consciência de que ela tem o poder de decisão também. Um exemplo, muitos não sabem que nas subprefeituras ocorre uma vez por ano uma reunião entre comunidade, associações de bairro, em qual ela pode decidir como vai ser gasto o dinheiro do próximo ano do bairro dela. E muitas vezes ela não tem noção disso, ela não sabe. Então, muitas vezes, aonde é necessário que seja feito um investimento, não acontece. E aquela pessoa que não tem a informação, é claro, quando não ocorre um investimento onde ela mora, onde ela precisa de melhorias para ter uma vida digna, ela, claro que vai reclamar, claro que vai estar insatisfeita, mas quando ela tem a certeza de que ela pode participar de uma decisão a esse ponto, a situação se torna mais fácil, né? Se torna assim, ok, estou efetuando o pagamento de um tributo, mas eu sei por que está acontecendo isso, eu sei por que eu tenho que fazer isso. Felizmente, são situações em qual nós não temos como passar imunes a isso, né? São obrigatoriedades como nós, munícipes, temos. Só que nós também temos que entender que a partir disso, a partir desse ponto, nós também temos como pedir alguma coisa. É claro que nós sabemos que na teoria tudo isso é muito fácil, né? Tudo é muito fácil de pensar, de imaginar. Na prática é muito mais difícil. Mas que nem nós podemos pensar uma formiguinha. Uma formiguinha, ela levando lá uma folhinha para o seu ninho, uma folhinha não faz diferença nenhuma, mas quando ela encontra naquele local e existem várias formigas trabalhando juntamente com ela, o trabalho é muito maior, né? O trabalho é incessante, ele é cansativo, mas o resultado é muito bom para todos, né? É um conjunto de ações em quais depois todos vão ter o colhimento dos seus frutos. Então, esse é o nosso intuito, de levar essa educação fiscal para o município de São Paulo. Como o Luiz disse, já existe, né, a educação fiscal do Estado, que abrange muitas situações e muitos municípios dentro do Estado. Mas o maior município, que é São Paulo, não tem educação fiscal. Algumas ações já foram feitas durante o decorrer de alguns anos, mas nada se firmou, né, porque cá ninguém ouça isso, só entre nós, não é uma coisa que vai gerar visibilidade a um político, né, mas nós, né, que temos isso dentro da nossa vida, vocês que estão hoje fazendo o GPP, eu acho que brota em vocês isso também, né, não é apenas essa politicagem, né, que as pessoas conhecem, mas política vai muito mais além do que a politicagem que é colocada aí, a visão da população. E, infelizmente, a população está acostumada ao quê? A politicagem, né? Aquele toma lá da cá por pouca coisa, e não é assim. Quando a população entender que ela tem realmente em suas mãos o poder de decisão, a coisa muda. E a educação fiscal é trazer isso para a população, é fazer com que
criancinha na escola dela, mesmo no pré-primário, já, né, indo para o ensino no fundamental e depois no médio, que ela tenha essa consciência, que ela leve um simples aprender que ela tem na escola aos pais em casa, e eles automaticamente vão ser gerador. A criança é o gerador da situação, o pai vai ser o multiplicador da situação, e isso não é da noite para o dia. Isso demanda tempo. Então, assim, nós iremos começar a passos de tartaruga, né, bem devagarinho, mas isso são frutos que nós iremos colher. Aí eu digo nós, porque eu estou me referindo a vocês, porque vocês estão entrando agora nesse sistema, que quem vai colher são os filhos de vocês, e não eu e o meu filho, mas os filhos de vocês. Então, esse é o nosso intuito. Tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês, vou falar algumas coisas agora, que é o que está dentro da gente. O que nós queremos com isso, né? Simplesmente promover o quê? Não é promover nada, é levar à população realmente o conhecimento. Então, isso é o que está brotando nos nossos corações e é o que nós queremos levar adiante. Então, quais os impactos que nós queremos ter, né, com a cidadania fiscal? O entendimento da função socioeconômica do tributo, é aquilo que eu já falei com vocês. Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu já acabei citando na minha fala, né? Ter o real entendimento do que é isso, não simplesmente pagar por pagar, né? O desenvolvimento regional é aquilo, o poder que a pessoa vai ter no seu bairro, na sua mão, ela vai conseguir melhorar isso na vida dela e vai expandir, não vai ficar somente naquela situação. Porque, por exemplo, você hoje, você mora num local, um determinado bairro, mas no seu trabalho, na sua faculdade, quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas podem ser difundidas o mesmo conhecimento? Então, assim, comece no pequeno e é expandido para o município todo. Também nós entendemos que vai haver um aumento do nível de compromisso fiscal do cidadão. Então, ele não vai pagar aquilo apenas por uma obrigação, porque ele tem que fazer. Ah, não vou pagar não, porque eu só pago, minha rua não é asfaltada, tal coisa não acontece. É claro, fica na pessoa aquele sentimento, né, a municipalidade é ingrata comigo. Mas quando ele tem esse real conhecimento do que ele tem um compromisso maior. Por quê? Porque ele vai conseguir garantir o direito dele de querer em troca. Então, automaticamente vai aumentar a arrecadação para o município, para que possa o quê? Acontecer melhorias. A partir do momento que ele sabe que ele pode melhorar, ele vai pagar. E aí vai melhorar a situação onde ele mora. Combate à corrupção. Infelizmente, nós sabemos que isso existe a rodo em todos os locais, né? Isso não é apenas dentro de política, mas isso dentro de família, em tudo quanto é lugar. A corrupção virou uma coisa, assim, muito simples, né? Para mim, corrupção não é apenas os grandes políticos, o roubo, mas a corrupção começa dentro da nossa casa, sabe? A criança foi lá na padaria e comprou o pão que a mãe pediu, vai devolver o troco, só que ela não devolve tudo aquilo que realmente foi. Então, a corrupção começa de dentro da gente, né? De ensinar aos filhos, ao que estão ao nosso redor, o que é realmente ser digno, né? A diminuição da sonegação também cabe na mesma situação. Então, assim, quando você sabe que vai acontecer, você deixa de sonegar e efetua o pagamento. Por quê? Porque você sabe que você vai ter em troca. Nós sabemos que não é apenas IPTU que é cobrado na prefeitura, mas tem ISS, algumas outras taxas. Então, assim, várias situações. Eu vou pagar isso nada, para quê? Porque, assim, quando existe uma conscientização, você entende o porquê. Maior compreensão do papel do Estado, né? Quando existe da população aquela cobrança, né? Não tem como as coisas não moverem, não tem como a autoridade não perceber que ela tem que realmente fazer o papel dela, né? Promover o comprometimento com o bem comum, porque isso não é favorecimento de uma pessoa, mas de um bairro todo. Quando uma rua é asfaltada, não favorece apenas o comerciante daquela rua, mas todos os moradores que vão deixar de pisar num barro, que vão deixar de cair. Existe, assim, uma inúmeras situações que não é para uma única pessoa, e sim um bem comum. E incrementar também a reputação da cidade, né? Porque nós sabemos, hoje em dia, que muitas cidades são conhecidas aí situações ruins, na verdade. Hoje, não sei dizer se deu uma melhorada, mas São Paulo era conhecido por seus buracos, né? Que ligava lá no Bom Dia São Paulo, Bom Dia Brasil, lá no canal, na Globo, por exemplo, o que era? Buraco, buraco, buraco. Não mudou muito, mas
quando nós sabemos que nós podemos exigir, então até esse tipo de situação muda. Pode passar. E o que nós queremos? Como eu disse, o Luiz também falou, é algo novo dentro do município de São Paulo que não existe. Então, nós vamos começar agora, né? O que nós queremos atingir? Os munícipes em geral, nós falamos munícipes quem? Né? O munícipe é todo aquele que é um contribuinte de alguma forma, é aquele que paga seu imposto, é a criança que está numa escola, que está ali porque ele utiliza, uma escola pública, por exemplo, ele utiliza o recurso de alguém que pagou um tributo, de alguém que pagou um imposto, de alguém que pagou uma taxa. Nós queríamos atingir a rede municipal de professores, né? Não só municipal, mas a princípio seria municipal, porque quando atingirmos a rede municipal, os próprios professores serão os divulgadores e serão aquelas pessoas que vão ampliar o conhecimento para os alunos do ensino fundamental, 1 e 2, né, que são aqueles alunos que vão do primeiro ano até o nono, e também a rede do ensino médio, né, que seria a faixa completa de estudos de uma criança. Aí chega vocês também, os universitários e as organizações da sociedade civil, que são organizações de bairro, que são as ONGs, que são assim, nosso intuito não é apenas um público-alvo, mas todos do município de São Paulo, que serão geradores de conhecimento para outras pessoas também. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de como nós vamos trabalhar com isso, porque isso para a gente também é tudo muito novo. Nós entramos agora numa parceria com o Estado para poder participar disso, porque eu não recordo se o Luiz mencionou, para que nós tenhamos uma educação fiscal no município, obrigatoriamente nós temos que fazer parte da educação fiscal do Estado, juntamente com a Secretaria da Educação. Então, é uma via que não se anda sozinho. É uma via que anda com outros parceiros, né? Então, primeiramente, no mínimo, nós temos que fazer isso com a Secretaria do Estado, da Fazenda do Estado, juntamente com a Secretaria de Educação do município. Então, o nosso primeiro intuito é o quê? É criar uma rede de multiplicadores. O que é isso? São os próprios servidores da prefeitura, por exemplo. Então, assim, não sei se provavelmente, assim, pelo âmbito do estudo de vocês, o que vocês estão, né, em busca, existem praças de atendimento na prefeitura, qual os munícipes são atendidos com dúvidas de IPTU, ISS, enfim, área tributária. Então, assim, quem serão os nossos primeiros multiplicadores? Serão esses atendentes, as pessoas que atendem ao público, que tenham uma melhor visão da demanda que o público necessita. Qual é a maior dificuldade das pessoas aprenderem, das pessoas entenderem? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é criar essa rede de multiplicadores com os próprios servidores aqui da prefeitura. E aí, a partir disso, nós vamos ter outras ações e outras metas para poder concluir a nossa situação, né? Então, é formalizar parcerias com instituições públicas e privadas, né? Como, por exemplo, as escolas municipais, as faculdades, né? Tanto, eu falei municipais, mas porque é o nosso público primeiro, mas isso não quer dizer que não serão outros, né? Nossa intenção é atingir o maior número possível de escolas, tanto públicas como privadas, e publicar informativos sobre educação fiscal para munícipes. Nós sabemos que, por exemplo, uma criança de 9 anos, ela tem um tipo de entendimento muito diferente da que tem 15 anos, e muito diferente de, por exemplo, vocês que estão já num banco acadêmico. Então, nós temos que ter o quê? Com aqueles primeiros multiplicadores, essa habilidade de transformar um mesmo assunto para uma criança que está na escola, para o adolescente que está no ensino médio, para o jovem que está na faculdade e para aquele munícipe simples que nem sabe ler e escrever. Então, nós temos que ter como posso dizer, esse feeling, né, essa empatia com as pessoas, de entender o que está acontecendo para poder passar isso para eles. E aí entra na criação do material didático. Então, o nosso intuito é o quê? Ter material, não apenas, por exemplo, uma cartilha, aquilo que você pega, mas sim ter videoaulas, porque hoje nós temos tanta rede de comunicação, na verdade,
tanta situação em que nós podemos encaminhar isso, então nós podemos fazer uma videoaula em que a pessoa está dentro de um ônibus, ela consegue assistir pelo celular, ter um material acessível para PCD, que são as pessoas que têm deficiência, perdão, né, de leitura, audição. Então, assim, ter material que seja acessível a todos, não apenas a uma gama da sociedade, claro que não, todos nós fazemos parte da sociedade. E elaborar portfólio das ações executadas. Então, por exemplo, não é somente falar para ele, olha, é assim, 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 não. O que nós estamos fazendo? Olha, nós já caminhamos isso, olha, já aconteceu isso. Então, assim, nós já estamos dando o primeiro ponto para uma mudança no nosso entendimento. E aplicar oficinas, aulas online e presenciais. Qual é a nossa intenção? Juntamente, primeiramente, seriam com os professores, como eu falei para vocês, né? Ter aula aos professores para que eles entendam, porque assim, o professor ele não vai também aplicar na sala, ele não vai ter aquela paixão de disseminar o assunto se ele não tiver isso dentro dele, na verdade. Então, para uma pessoa poder ter essa paixão de querer mostrar para uma outra pessoa uma nova visão, ela tem que entender e tem que saber o que é. Então, o primeiro ponto seriam os professores. Então, nossa intenção nesse sentido é o quê? Fazer oficinas, tanto presenciais. E hoje, o que nós temos, né? Nós temos uma arma na nossa mão que é a internet. Com essa pandemia, eu, por exemplo, nunca tinha feito, antes da pandemia, uma reunião online. E aqui nós tivemos que aprender, isso eu falo aprender mesmo, desde o básico, como ter uma videoaula, como ter uma reunião online. Então, nós sabemos que isso hoje é acessível a muitas pessoas. Então, é um dos pontos onde nós vamos partir para poder chegar a muitas pessoas. Realizar aulas personalizadas para cada público, aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente, né? Levar de uma forma lúdica para uma criança, mas levar também com uma forma mais culta para quem está numa universidade, e o mesmo tipo de assunto, é o mesmo assunto falado de maneira diferente. E o que nós queremos também, é uma coisa que não existe, é fazer o programa Fazenda Aberta. Primeiramente, será online, mas depois nós faremos visitas, né, aqui, na nossa secretaria. Inclusive, fica até aqui o convite a vocês, na figura do Vitor, que, por que não, né, vocês, como nossos parceiros, que eu imagino que serão, a partir de já ficar combinado uma visita à nossa fazenda, assim que possível, né, conhecer o que é, né, não apenas, assim, a área tributária, mas conhecer de onde vem, de onde acontece, de onde fica. Então, seria muito interessante, né, você conhecer de onde se produz aquela situação. Ah, esse prédio. Entre aqui a nossa casa, vem conhecer, venha ver como é, venha ver como somos, normais como todos os outros. Próximo. Difundir os conceitos de educação fiscal, né? Então, é multiplicar os conceitos nas escolas municipais, unidade de atendimento, porque, como eu disse para vocês, nós temos aqui no nosso prédio o atendimento ao munícipe, né? E que ele faz o agendamento e vem aqui ser atendido. Mas não apenas aqui. Eu não sei se vocês já ouviram, existem alguns bairros de São Paulo, um local de atendimento que chama Descomplica. Esse Descomplica nada mais é do que um posto do atendimento da prefeitura nas unidades dos bairros, para ficar muito mais fácil o atendimento. Porque, por exemplo, eu moro lá bem distante, tá? Guaianazes, último bairro praticamente da Zona Leste. Então, por exemplo, de Guaianazes aqui, tudo bem que eu venho trabalhar, mas vamos dizer que eu sou uma munícipe, que não sei andar direito de condução, não sei me locomover, e outra, não tenho dinheiro para ficar andando por aí, né? Então, eu tenho que marcar o agendamento, sair lá do meu bairro e ser atendida aqui. Hoje em dia, isso ficou muito mais fácil, porque esse mesmo atendimento que tem aqui, existe em algumas subprefeituras, não são todas ainda, mas existem vários polos em várias regiões, separadas por zonas. Então, se eu não me engano, na Zona Leste é São Mateus e São Miguel, eu não vou saber falar para vocês exatamente os postos, mas assim, já existem em todas as zonas, pelo menos 2 áreas onde atendido Descomplica, que é o atendimento feito aqui. Tá? Então, essa divulgação seria tanto aqui quanto nesses Descomplicas. Então, aquele cidadão que não entende muito o que está fazendo, ele vai estar lá esperando ser aguardado o atendimento e vai ter um televisor passando alguma informação, olha, né, alguma novidade. Por exemplo, agora nós estamos na fase de PPI.
Não sei se vocês têm essa situação, né, abrangente para vocês, mas é um parcelamento da prefeitura, que a prefeitura abriu um parcelamento com desconto para todo mundo que tem débitos de tributos e impostos na prefeitura. Então, aquela pessoa que deve, né, muito tempo de imposto, então ela vem na prefeitura, faz o acordo dela e ela, né, consegue fazer um parcelamento. Só que aí é que tá. Existe o parcelamento. A pessoa faz o parcelamento, mas não sabe as regras desse parcelamento. Porque ali na hora do atendimento, a pessoa fica tão, né, naquele entusiasmo de querer fazer um acordo, porque muita gente vem realmente disposta a isso, e não percebe as regras que tem do parcelamento. Por exemplo, né, vou falar mais ou menos o PPI para vocês. A pessoa faz o acordo. Às vezes o valor dela é tão alto que ela faz em 120 vezes. Vamos supor que ela traz esse pagamento. Aí, ó, a dívida dela, vamos dizer, hoje é 10 mil. Quando ela faz um acordo com reduzindo 10 mil principal, mas quando ela fizer o acordo, isso vai muito alto, vai para 35 mil, por exemplo. Quando ela fecha o acordo, cai juros e multas. Então, de 35, ela vai pagar 20 mil. Ela faz esse acordo em 20 vezes. Em 120 vezes, que é, ó, 10 anos. Quando chega na 30ª prestação, ela perdeu o emprego dela. Aí ela não conseguiu pagar a 30ª, nem 31ª e 32ª. Sabe o que acontece? O acordo é cancelado. Aí ela fala, nossa, mas que bom, né? Pelo menos eu já consegui pagar uns 2 mil reais da minha dívida. Então, engano. Porque quando ela quebra o acordo, sabe, todos aqueles juros e multas que foram tirados, volta tudo. Então, aqueles 2 mil que ela já pagou da dívida dela, quando ela vai ver, ela não pagou nem um pouco dos juros. Então, a população precisa estar muito bem ciente de tudo isso, né? Não apenas do acordo, mas tudo aquilo que envolve. Então, qual é a nossa intenção? Deixar o munícipe ciente de tudo, para que ele possa ter o quê? Como brigar, como lutar, mas também saber que ele tem algumas regras a seguir. Acho que eu falei demais já, né? Elaborar estratégias de divulgação. Então, nós temos, né, nossa visão é o quê? Não só da forma normal que nós fazemos divulgação de muitas coisas pelo site, mas assim, criar situações em que prendam a atenção da pessoa, que sejam, assim, atrativos, né? Olha aí vocês, novos, cabeça nova, uma nova geração, tenho certeza que tem muitas ideias para nos ajudar e nos colaborar com isso. Divulgação nas mídias digitais, como por exemplo, nós temos o Governo Aberto, que é algo que sempre mantém a população ciente de tudo que está acontecendo, a transparência, né, mostrando no que é gasto, o quanto entrou, o quanto saiu, enfim, todo o valor. Só que nós queremos colocar isso de uma maneira simples. Hoje, o que todo mundo tem, praticamente, é um celular. Né? Muito difícil alguém que não tenha. Então, assim, criar rede de comunicação no WhatsApp. Hoje tem aqueles canais de WhatsApp que você manda e ninguém responde, né? Você consegue colocar, chama que, se eu não me engano, lista de transmissão, que você pode encaminhar. Então, assim, que já existe isso, por exemplo, eu tenho da Eletropaulo, não, porque não é mais o nome Eletropaulo, é Enel. Ela tem isso. Então, ela encaminha para a população algumas informações. Até mesmo a Sabesp tem isso, quando chove muito forte, vai cair energia, algumas redes muito críticas, eles avisam a gente. Então, é criar isso também dentro da municipalidade, né? Dentro da educação fiscal, que o cidadão receba lá uma mensagenzinha alertando ele, olha, saiu um novo parcelamento da prefeitura, olha, não perca que o seu IPTU vai chegar a partir da próxima semana. Então, assim, são situações que lembrem o cidadão. Participação em eventos e feiras, né? A nossa participação com vocês, por exemplo, é o nosso primeiro ato, que nós estamos, assim, praticamente divulgando realmente isso entre as pessoas. Situações assim, para que as pessoas que isso seja uma coisa simples e fácil de conversar. Que não seja, ai meu Deus, lá vem aquele povo falar de novo de IPTU que eu não aguento mais. Não, que seja algo simples para que todos entendam. E como eu já tinha falado anteriormente, a Fazenda Aberta, que nós possamos abrir nossa casa, né? Que a nossa casa seja também a casa da população.
eu espero que eu tenha conseguido passar a vocês, mais ou menos, a intenção que nós temos da educação fiscal para o município. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. O que eu souber responder, eu vou responder. O que eu não souber responder, eu vou atrás da informação e encaminho para o Vitor, ele encaminha para vocês. Mas qualquer curiosidade, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês têm a liberdade para isso. Espero que eu tenha sido simples na maneira de ter explicado, que todos tivessem, aliás, que todos tenham conseguido entender. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Vitor, a palavra está com você. Bom, obrigado, Flávia, obrigado, Luiz, pela excelente exposição. Antes, então, quem quiser, fizer alguma pergunta, algum comentário, né, qualquer tipo de comentário, fiquem à vontade, né? Então, enquanto vocês estão digitando suas dúvidas pelo chat, né, só dar alguns recadinhos básicos para vocês, né? Lembrando que para a gente, né, atestar a presença, é necessário também o preenchimento do formulário, né, de emissão de certificado, também no final do curso, né? Então, quem quiser já pode ir preenchendo, ou ao final das perguntas pode preencher, não tem problema, né? Mas é necessário ter esse preenchimento do Forms, tanto no início quanto no final, né? E lembrando também, né, que a nossa programação da semana vai ter uma série, né, de outras atrações ao longo desses 3 dias, né? Tem para todos os gostos. Então agora, né, no nosso canal do YouTube vai ocorrer, né, uma mesa da pós-graduação de GBP, o que foi ser aluno de pós-graduação em gestão de políticas públicas. Às 17 horas, nós teremos um workshop de processo legislativo de como criar uma lei. E às 19 horas, né, teremos a nossa apresentação do projeto da plataforma GP Pista, né, elaborado pela empresa Júnior Vertuno, em parceria com o LabGov. Então, é um projeto aí que pretende mudar, né, e revolucionar a nossa forma, né, de network aqui dentro de GPP. Então, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, trazer alguma dúvida, fiquem à vontade. A palavra está com vocês, mas antes eu vou passar a palavra para a Flávia rapidinho. Eu vou deixar com o Vitor o nosso e-mail, o nosso telefone, se vocês tiverem interesse em alguma curiosidade ou algo que nós podemos ajudar vocês também, porque vocês estão no momento de acadêmico, podem entrar em contato sem problema algum, tá bom? Então, assim, alguma curiosidade, alguma coisa dentro do setor público que nós possamos ajudá-los, estejam à inteira disposição. É só entrar em contato com o Vitor, que o Vitor passa nosso contato para vocês, tá bom? Estaremos à disposição. Lucas, a palavra é sua e depois eu passo a pergunta do João Francisco. Bom, boa tarde, gente. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela apresentação, achei muito legal, é muito bom a gente ter ganho de participatividade na administração pública. O Brasil precisa muito disso. E eu só ia tirar uma dúvida, assim, que eu não sei como funciona, né, como que vai ser o modelo de ensino, talvez de conscientização, né, de educação fiscal, mas seria como vocês iam, por exemplo, ajudar a criar cultura nos jovens de, sei lá, ler o Diário Oficial Municipal ou ver o orçamento? Como é que seria isso? Seria só um debate sobre a importância mesmo dos tributos para conscientizar da importância do Estado e ponto? Seria isso? Então, na verdade, não seria apenas que a pessoa tenha noção, mas sim que ela tenha a total noção do que é ser cidadão, sabe? Então, assim, é realmente levar a política para aquela criança que está desde lá do primeiro ano da escola dela. Então, assim, existem regras para que isso sejam aplicados, né? Nós não podemos simplesmente ir lá na escola e levar o nosso material, levar a nossa divulgação. É obrigatório que nós, junto com a Secretaria de Educação do município de São Paulo, façamos um trabalho com os professores. Os professores vão criar um projeto em cima daquilo que nós alimentarmos ele, de forma educacional, para que eles transmitam isso para as crianças. Então, a criança ter a noção básica, né, do que é um IPTU, por que o papai e a mãe dela têm que pagar aquele tributo. Então, assim, para o nível mais básico, né, da educação, ele entender o que é tudo isso, porque a maioria não sabe. Então,
de forma assim, mais simples possível, é trazer o cidadão realmente para a consciência do que é uma política, né, política pública, de que ele faz parte de uma engrenagem para que aquilo rode. Então, assim, não é levar legislação, né? Esse, pelo menos, não é isso o nosso intuito, não é levar legislação. É claro que são formas diferentes, como eu disse, abranger vocês é uma forma diferente do que eu vou abranger aquele munícipe que não teve nem o primeiro grau concluído, que hoje nem chama mais de primeiro grau, né? Não ter isso. Então, assim, é uma coisa que eles entendam que é a política, mas na sua essência, né? Não aquela política apenas de obrigação, mas aquela política de vivência, de ser um cidadão. Como ser um cidadão e por que ser um cidadão? Me permite, só queria complementar tudo que a Flávia falou, que assim, a gente vai preparar material didático, cartilhas, essa coisa toda, palestras, como a Flávia falou, palestras, feiras, mas é um projeto que está em construção. E nós estamos muito conversando, discutindo sobre como criar mecanismos e ferramentas que sejam mais eficientes. Então, não é um programa que já tem todas as suas ferramentas estruturadas e fechado. A gente está discutindo, estamos inquietos, buscando quais seriam as formas mais eficientes, eficazes de atingir o nosso público. Então, por enquanto, é isso que a Flávia falou, material didático, palestras, eventos, mas estamos, internet, mas estamos aqui inquietos atrás de novas ferramentas que sejam o mais eficiente possível. Eu gostaria também de só responder a citação acho que é do João Francisco, né? Que ele pergunta que a iniciativa de economia comportamental tem impacto na arrecadação. É isso mesmo que ele perguntou. Então, assim, de certa forma, sim, né? Mas o nosso foco aqui, a nossa intenção é a cidadania fiscal, tá? A economia comportamental ela é mais englobada na educação financeira. E o que nós queremos fazer é a cidadania que a pessoa tem nessa situação toda, e não a educação financeira em si, porque eu acho que vocês já devem ter visto na televisão, que o ensino médio agora possui educação financeira. Então, isso será abrangido dentro também das escolas, mas de outra forma. E o nosso intuito é, sim, a cidadania fiscal. E tem o impacto porque ela tem relação com a saúde financeira dos indivíduos, né? Tem sim. Mas o nosso enfoque é a cidadania fiscal, tá bom? Tem também uma pergunta aqui, Vitor, que é o quão difundido pelo Brasil é o PNF? Ele tem em todos os estados. Se você fizer uma pesquisa, todos os estados e o Distrito Federal tem, pelo menos na capital, um programa de educação fiscal. Agora, isso varia de estado para estado, o tamanho do programa, mas já está no Brasil todo. É uma coisa em construção, né? Começou em 99, né, estão há 20 anos, e como a Flávia comentou, é um projeto de médio e longo prazo, né, não é uma coisa que você vai perceber os efeitos desses programas ano que vem, né, porque é um processo de formação de uma nova cultura. Cultura se modifica, mas demora, né. Então, como a Flávia falou, é uma coisa que a gente, se der certo, tivermos sucesso nesse projeto, é uma coisa que a gente vai colher os frutos com os nossos filhos, com os nossos netos. O Wesley também fez uma pergunta aqui. A educação fiscal é um objetivo indireto de todos os servidores da secretaria ou existem alguns servidores que trabalham exclusivamente nessa área? Vou explicar isso para vocês. A educação fiscal municipal ainda não existe. Não existe efetivamente, né? Ela já existe o projeto e ele está feito o andamento desse projeto para começar a execução agora em 2022. Existe sim, do nosso secretário, do chefe de gabinete, de nossa coordenadora e de nosso setor, como eu direi, essa paixão por essa situação. Então, esse comprometimento por esse projeto, isso existe. Os demais servidores da Fazenda não estão envolvidos em sua totalidade. O que vai acontecer? Nós vamos fazer a apresentação para os servidores da Fazenda e aqueles que se sentirem à vontade, quiserem contribuir
com material, com o tempo, porque isso é além do trabalho que ele já faz hoje, né? Então, hoje ele faz o serviço dele, então, trabalhar com educação fiscal seria um plus que ele iria fazer, doando um pouco de seu tempo, sem atrapalhar suas demandas diárias de trabalho, para a divulgação deste projeto. Então, assim, existe sim uma equipe que nós estamos em poucas pessoas no momento, que estamos andando com os primeiros passos desse projeto, e a intenção é arrecadar mais arrecadar, que eu digo, né? Engrenar mais pessoas nessa situação. Por enquanto, é um grupo pequeno, mas a nossa intenção é de que ele vá aumentando a cada dia, a cada momento, e a cada momento que as pessoas vão vendo que ele está sendo colocado em prática e surge alguma situação. É como eu disse, o fruto não vai ser agora, vai demorar, vai ser a geração dos filhos de vocês que vão colher os frutos, mas a semente tem que ser plantada, né? Se uma semente não planta, ela nunca vai germinar e nunca vai dar fruto. Então tem que começar a partir de agora. Por enquanto somos pequenos no grupo, mas a intenção é de que sejam agregadas pessoas às fases do projeto, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Ana Luísa. Como poderíamos fazer uma visita à Secretaria Municipal da Fazenda? Seria possível uma visita individual ou apenas visitas coletivas? No momento, ainda não existe essa possibilidade. Por quê? Nós estamos na época da pandemia, né? Então, por retenção, a aglomeração, então assim, não foi ainda colocado em prática, mas vocês podem entrar em contato com o Vitor, deixar o nome de vocês, que assim que for feita essa liberação, nós vamos criar uma forma de que sejam de poucas em poucas pessoas, para que possamos fazer essa visitação, tá bom? Como eu disse, é um sonho que vai acontecer, não tenho data ainda, tá bom? Mas um dia vai acontecer. Então, como eu já abri isso a vocês, a gente coloca o nome de vocês como os primeiros a estarem participando disso, tá bom? E tenho certeza que o Centro Acadêmico estará presente nessa parceria, né, visto que é um assunto que está diretamente ligado ao nosso curso, e principalmente que temos muitos, né, estudantes de EVP, ou estagiários, ou que são funcionários da Secretaria da Fazenda. Então, essa parceria aí é extremamente importante e que renderá muitos frutos. Fora que, quem sabe, aqui um dia pode ser casa de vocês também, não é mesmo? Exatamente. Bom, por enquanto não temos mão levantada ou dúvidas, né? Mais alguém gostaria, né, de fazer uso da palavra? Vitor, posso te fazer uma pergunta? Agora eu vou fazer a pergunta. Pode. Na escola, na faculdade, vocês têm disciplina de educação fiscal? Ouviu? Então, a gente ouviu, né? A gente não tem exclusivamente uma disciplina sobre educação fiscal. Entendi. A gente tem uma disciplina, né, de orçamento público, planejamento e orçamento público, políticas públicas, e uma, né, sobre introdução à contabilidade, orçamento, administração e finanças, né, que podem tratar isso, mas não é o enfoque. A Paula Vitória está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para ela. E economia do setor público, como a Beatriz bem lembrou. Obrigado, gente. Só para complementar a sua fala, Vitor, existe uma disciplina optativa intersemestral, que é com o Grupo de Educação Fiscal do Estado, e o professor Crosati é o professor responsável, chama Educação Fiscal e Cidadania. Mas é intersemestral, na grade oficial do curso não existe. Obrigado. Exato, e se eu não me engano, eu não lembro a última vez que foi ofertada, mas por conta da pandemia, que teve problemas com disciplinas intersemestrais, nesses 2 últimos anos a gente não teve o oferecimento dessa disciplina. Bom, mas pelo público que a gente tem hoje aqui nesse bate-papo, dá para ver que talvez tenha público, tenha demanda para um curso, né? Já faz parte da nossa estratégia aqui de divulgação da educação fiscal. Maravilha, então, pessoal, como não temos dúvidas, né, ou mãos levantadas, acho que a gente já pode partir, então, para o encerramento. Só fazer aí passar a palavra para a Flávia, né, para ela fazer um breve encerramento também. Só gostaria de informar a vocês que na próxima sexta-feira, a continuidade da nossa conversa será com 3
outros nossos colegas, o Arthur, que ele vai falar sobre orçamento público, né? Então ele vai dar uma pincelada, uma passagem para vocês em muitas coisas que eu acho que vai ser de grande proveito, vai ser muito interessante para vocês, como Peloa, então assim, vai ser muito interessante. E posterior à fala dele, vocês vão ouvir um pouquinho do nosso sistema tributário, que será pelo Rafael e pelo Augusto, são duas pessoas que já são, aliás, os três já são pessoas que dão aula aqui para os servidores da Fazenda, então são pessoas assim que entendem muito do assunto. Eu acho que vai ser algo de muita valia a todos vocês, viu? Então, participe, já vem com o caderninho para vocês fazerem um monte de perguntas, porque eles adoram responder, são pessoas que realmente entendem de orçamento público e total da área tributária aqui da Fazenda, tá bom? Eu gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico pela disponibilidade, pela oportunidade, e agradecer muitíssimo a vocês que estiveram aqui, dispondo do tempo e da atenção de vocês. E é um público que para nós é muito alvissareiro, ver que tinha 40, agora está com 36, porque dos nossos principais objetivos é o de sensibilização, né, e o de difusão. Então, a presença de vocês aqui para a gente é muito bacana ver que tem um público girou em torno aí de 40 pessoas, isso enche mais a gente ainda de motivação, percebendo que temos um terreno fértil aí pela frente. Obrigado pela participação, pela disponibilidade de tempo de vocês. Valeu. Novamente agradecer a Luísa e a Flávia, lembrando que nosso segundo dia deste mini curso, né, ocorrerá na sexta-feira, também das 14 até as 16 horas no máximo, né? Então fiquem ligados, não deixem de participar nas demais atividades da Semana de GPP, né? A gravação ficará disponível no nosso canal do YouTube, então não deixem de se inscrever, né? Centro Acadêmico Herbert de Souza, só pesquisar no YouTube, vai estar lá o nosso canal. Inclusive, todas as lives acontecerão através do nosso YouTube, ficarão gravadas e disponibilizadas posteriormente. Agradecer também a presença de todos, desejar aí um bom resto de tarde, um resto de dia, e que possam aproveitar aí todas as nossas atrações da semana de GPP. Um abraço a todos e todas. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.